Então, vamos começar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thalita Morim e hoje eu estou aqui mais um dia de treinamento que a gente entra falando sobre depressão, a doença do século, o que está matando pessoas, o que está fazendo pessoas perderem sua qualidade de vida, e por que muitas pessoas acham que depressão é frescura. Então, é um tema muito propício para o momento, e eu chamei Cris Gomes, Beth Marques e Paty Abecassis, que daqui a pouco está entrando na sala, para fazer essa roda junto comigo e a gente realmente falar sobre o que está acontecendo na mente das pessoas. Então, eu queria primeiro que elas se apresentassem. Cris e Beth, é com vocês. Beth, pode ser eu primeiro? Pode, claro. Vou ver você falar. Eu fiquei te esperando. Gente, boa noite. Eu sou Cris Gomes, como a Thalita já me apresentou. É um prazer estar aqui, compartilhar e, com certeza, aprender muito com todo mundo essa noite. Essa forma de treinamento que a Thalita vai começar hoje, eu acho que é incrível da gente fazer uma troca de experiência mútua, porque com certeza todo mundo conhece alguém ou ouviu algum caso de alguém que passou por esse problema, que é a depressão, né? Que é uma doença, que é o mal do século XXI, e todo mundo passa por isso. E são detalhes tão pequenininhos do dia a dia que ninguém observa, mas que algumas pessoas acabam caindo, né, nessas questões. E é um assunto muito sério mesmo. Eu acho muito importante a gente abordar isso de novo. Todo santo dia. E aí, Cris? Sou eu que vou falar agora? Pode, Beth. Agora pode se apresentar, Beth. Olha, eu quero agradecer a Thalita por esse convite de hoje. Foi muito interessante você me chamar, porque é uma oportunidade, né, da gente estar junto aqui, trocando ideia. Estou sempre assistindo a live de vocês e acompanhando aí. Eu entrei para a Doterra em junho do ano passado, quando eu chegou, né, e só desenvolveu o trabalho depois que eu conheci. Então, gratidão aí por estar me incentivando, né, a desenvolver dentro dessa empresa que eu já amo, são realmente maravilhosas. Então, eu sou de saúde, sou especialista na área de odontologia e sempre ocupei a minha vida nas terapias integrativas, né? Porque apreciei sempre os cuidados de tratar a nossa família, né, da forma mais natural possível. Então, os óleos essenciais, para mim, chegaram assim como uma benção divina, né? Essa tecnologia nova, como o Flor fala, minha filha, que é a tecnologia divina. Então, assim, e esse assunto que você escolheu para falar hoje é o que está em pauta mesmo, né? Porque está assolando a humanidade, isso de uma forma assim muito crescente. Então, a Organização Mundial de Saúde viu que a maior prevalência da América Latina é o Brasil, em depressão. Então, a depressão no Brasil está assim de uma forma muito grande e ela só perde para os Estados Unidos. Então, é o mal do século, na verdade, né? Nós estamos vivendo um processo de aceleração planetária que gera muito estresse, e essa condição toda de vida está trazendo esse desequilíbrio emocional que não só é depressão, como ansiedade, vira síndrome de pânico, etc. Eu tenho tido a oportunidade de tratar os pacientes terapeuticamente e tenho visto de como eles vêm, né? Eles vêm num processo medicamentoso já, porque a ciência busca acalmar e cortar os sintomas, né? Porque realmente é um mal-estar muito grande, não dorme, vem insônia junto com a depressão, então dorme demais e não tem ânimo para fazer, a falta de serotonina, etc. Então, isso, na verdade, está incomodando muito as pessoas e numa incidência muito grande, né? Então, olhar para esse lado, né? E você, Thalita, despertar
esse interesse de associar os óleos essenciais como tratamento dentro das terapias integrativas. Eu achei uma iniciativa fantástica e fiquei muito feliz de poder estar aqui, de alguma forma, contribuindo, né? Trocando as ideias. Vamos lá, todo mundo vai falar um pouquinho. Vamos lá. Então, assim, em primeiro momento, eu queria falar para vocês o que é depressão, né? Na verdade, como a Beth falou, nós somos o segundo país que tem um índice maior de pessoas que têm depressão. O primeiro índice, né, maior com pessoas depressivas é os Estados Unidos. Então, assim, nós temos grupos, nós temos pessoas, nós temos crianças, adolescentes se tornando depressivo, nós temos adolescentes se matando, nós temos pessoas que estão passando suas fases, né? Nós temos fases em nossa vida e essas fases, desde pequeno, nós já estamos concentrando, nós já estamos formando essas pessoas e fazendo com que criem ambientes propícios para termos pessoas com mais depressão. Então, é um estresse, é no trabalho, são focos, né, que vão fazendo com que a nossa mente tenha um distúrbio e nós acabamos tendo uma tristeza muito intensiva. Muitas vezes, a gente não percebe a depressão. A depressão, ela é uma doença muito silenciosa, né? Então, ela vem devagarzinho. Ela é como se ela tivesse escondidinha lá dentro. Como ela é uma doença silenciosa, eu posso dizer, e até queria pedir a opinião das meninas, podemos dizer que ela é acumulativa? Né? Então, eu tenho uma situação que não me deixa muito confortável e aí aquilo se acumula dentro de mim. Aí passa-se um tempo, eu tenho uma outra situação que eu não sei lidar com aquela questão e aí eu acumulo mais aquilo dentro de mim. E aí, aqueles sentimentos, eles vão se acumulando dentro de mim, eles vão ficando fortes, e eles vão ficando fortes, até um determinado momento que eu começo a me expressar de uma forma diferente. Ou eu começo a dormir demais, ou eu começo a não ter ânimo para fazer as coisas que eu preciso fazer, eu não quero mais ir trabalhar, eu não quero mais comer, ou eu começo a comer demais. E aí as pessoas vão identificando, às vezes pais, às vezes filhos, tios, pessoas do trabalho, vão identificando que há uma mudança de comportamento. Mas quando se percebe essa mudança de comportamento, muitas vezes a depressão ela já está num estado que a pessoa já não consegue controlar, que a pessoa já não consegue mais expressar. Meninas, vocês querem complementar algo referente a isso que eu estou falando, sobre este momento da pessoa saber que tem, ou muitas vezes ela nega, né? Muitas vezes ela nega. Não, eu não tenho depressão. Está acontecendo alguma coisa, eu estou meio desanimado, eu estou triste. E ela nega. Ela não quer, realmente não quer aceitar o processo que está passando, porque não acredita, né? Então, vem toda essa modificação comportamental que pode se transformar em síndrome de pânico ou um comportamento mesmo que foge à normalidade. E a pessoa não sabe como voltar à situação, porque existe uma baixa de serotonina, de substância no organismo, pelo nível de ansiedade, né? Que o estresse, na verdade, quando a gente alcança um nível alto de estresse, a gente despeja no nosso organismo substâncias químicas do próprio organismo, que são adrenalinas, cortisol e tal, que vão modificar a química do nosso organismo. E não é uma coisa que pela mente a gente vai reagir. Lógico que a gente vai buscar substâncias que possam nos ajudar, né? Ou meios que vão nos ajudar a voltar a segregar as substâncias de forma equilibrada. Então, tem as meditações, as ginásticas,
as terapias integrativas, todas essas, reunindo todos esses elementos e essas ferramentas, vamos ajudar. O que ocorre? Deixa eu só falar um pouquinho aqui. O que ocorre trivialmente? A pessoa, quando está nesse estado, ela não sabe para onde correr. Então, a medicina tradicional vai dar um medicamento, né, que é aquele que suprime o sintoma. Então, ela está com aquele sintoma, suprime aquilo. Então, eu tive uma paciente que foi muito interessante, que ela já estava tratando medicamentosamente, também com terapias e tal. Quando ela veio para mim, ela me contou que ela sentia assim, que quando ela tomava o medicamento, era como se alguém dissesse para ela, cala a boca e vá dormir. Então, ela não podia externar o que estava se passando dentro dela, porque o medicamento fazia isso. Cala a boca e vá dormir. E aí, hoje, graças a Deus, né, a essa tecnologia toda que está surgindo aí, a gente tem outras condições de buscar tratamentos com as terapias integrativas, com a meditação, com os óleos essenciais, que vocês vão falar sobre isso, mas, em suma, é uma angústia muito grande, porque nós tivemos isso dentro da família, e não foi uma vez só, e acompanhamos isso, mas o que é estimulante é saber que a gente tem meios realmente de uma forma mais natural de buscar um caminho que nos leve realmente a encontrar a saída, a encontrar a luz e o movimento dessa modificação, dessa transformação interior. E não suprimir as emoções que estão contidas, né? Como você falou, são acumulações que chega um ponto que tem que extravasar. Então, trazer essas emoções à tona de uma forma natural e buscar esse tratamento com técnicas de respiração, meditação, óleos e tal coisa, vai sim ajudar a cura. Ajudar a buscar a cura. É isso aí, vocês podem falar. Que lindo, Beth. Deixa eu só complementar uma coisa aqui importante que eu vejo. O título, né, que você escolheu de que a depressão não é frescura, né? É uma doença e é sério. E vale frisar que o cuidar, né, o estar junto é algo muito primordial, muito essencial para quem está deprimido. Às vezes a pessoa não quer escutar nada, ela não quer falar nada, ela só quer uma companhia, né? E às vezes você tá ali e usar de alguma coisa para fazer essa companhia e para tentar descobrir como da pessoa para não acontecer isso falou que a pessoa médica falar e dormir, né? Porque mais ela conversa com os profissionais da saúde, nunca vai ser como ela mesma. Eu falei esses dias para uma mãe a respeito do filho, né? Só você sabe o que o seu filho está sentindo. Nenhum médico, por mais capacitado que ele esteja, vai saber, entender e conhecer seu filho tão profundamente quanto você conhece. Então, esse é um detalhe muito importante no caminho para a gente chegar nas soluções naturais, né? Diante de todas essas práticas integrativas que a Beth falou, e podendo, num primeiro momento ou num segundo momento, aliar com os óleos essenciais, esses detalhes são muito importantes. Não é só, assim como tomar um remédio, não é só pingar uma gota de óleo essencial na mão e inalar que vai estar tudo certo, né? É um pouco além disso. Perfeito. É o afeto, né? Muito legal, porque primeiro a gente precisa identificar, né? Lembra quando é uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa que as pessoas, por mais que a medicina ela esteja muito avançada e a gente tenha várias práticas, ainda é uma doença muito silenciosa, né? E como a Cris falou agora, você precisa identificar, você sabe que tem alguma coisa acontecendo de errado, mas quando você ainda não consegue identificar isso,
outras pessoas podem estar ali te auxiliando e te apoiando, mas não é com julgamento. Então, quando a gente sempre precisa, quando a gente estiver passando por este momento com um amigo, com um familiar, a gente precisa identificar que não é frescura. Se aquela pessoa ela tá te dando indícios, se aquela pessoa ela tá te mostrando algo, identifica em você. Identifique em você que muitas vezes ela está precisando daquela ajuda. E se ela está precisando daquela ajuda, ela não precisa ser julgada. Ela não precisa ser julgada. As pessoas que têm depressão, elas estão num momento tão individual, tão... como eu posso dizer? Elas estão num momento de uma contração de energia tão negativa dentro delas, que muitas vezes elas não têm a capacidade de expor isso para fora. E depois que elas identificam que elas têm a consciência, não, eu tenho depressão, por muitas e muitas vezes eu vejo pessoas tendo várias recaídas. Várias recaídas, a gente vê as pessoas que têm depressão voltar a ter. Por que que isso acontece? O porquê que as pessoas elas têm aquelas emoções e aquelas emoções estão como um iceberg, né? Elas são muito profundas. Então, nós estamos aqui para o primeiro passo. Se você conhece alguém que tem depressão, não julgue. Não julgue. Simplesmente identifique isso em você e tente ajudar o outro. Porque se você conseguiu identificar que essa pessoa tem depressão ou que ela está dando indícios, é porque ela precisa da sua ajuda. Por algum momento vocês estavam conectados e por algum momento você tem uma corresponsabilidade perante aquela situação. Segundo, se você tem depressão, se você está nessa sala e você tem depressão, você tem um iceberg, você tem sentimentos muito enraizados. E você pode sair daí. Você deve sair daí. A nossa mente, ela é capaz de transformar. A nossa mente é capaz de transmutar toda a situação que nós vivemos. Thalita, mas é muito difícil. Às vezes é muito difícil para mim. Eu sei. Eu sei que é muito difícil. Mas você tem que se apegar que você pode mudar. Eu vou mudar. Eu posso mudar. E aí você vai criando forças e situações para você conseguir sair de onde você está. Muitas vezes você vai precisar de ajuda. Ou em alguns momentos você vai precisar de ajuda. Mas não tem problema você precisar de ajuda. Tá tudo bem. Está tudo bem você precisar de ajuda. Porque muitas vezes a gente tem que levantar a mão e falar assim: eu acho que eu não vou conseguir sair daqui. Eu quero. O eu querer, ele já começa a fazer com que as suas células comecem a se transmutar para aquela força maior vir para fora. Para fora. E o que acontece com a depressão muitas vezes? Quando a Beth, ela falou sobre um assunto muito legal, que foi, eu acho que de uma paciente dela, que quando ela tomava medicamentos, parecia que falava, cala a boca e vai dormir, né? O que acontece? Quando a gente está numa depressão muito profunda, ou numa depressão e a gente precisa tomar medicamentos, alguns medicamentos fazem com que a gente tenha muito sono. Ao invés da gente reagir, a gente tenha sono, a gente tenha... É como se fosse algo modificado no nosso cérebro, de que não pense mais nisso, é como assim, tome o remédio e não pense mais nisso, tente reagir de alguma forma, mas você só quer ficar dormindo, e aí em um determinado momento você fala, não, peraí, eu acho que eu posso sair daqui, e aí você consegue sair
de um estado que você estava, e aí começa a ir levando a sua vida de novo, e levando a sua vida de novo, e levando a sua vida de novo. E tá tudo bem, mas de repente acontece uma situação em algum determinado momento, e aí, uau, eu volto de onde para onde eu estava. Eu volto de onde para onde eu estava. Por quê? Porque você não limpou, porque você simplesmente anulou. Eu tenho aqueles sentimentos aqui enraizados por vários motivos e alguma coisa veio e envelopou. Mas conforme vem a chuva, esse envelopamento ele sai. E aí começa a aparecer tudo de novo. E aí você começa a ter os mesmos sintomas, você começa a ter as mesmas coisas, porque só foi um envelopamento. Você não mexeu ali, você não limpou aquilo, você só envelopou. E hoje, por que eu queria falar dos óleos essenciais e como eles podem auxiliar neste momento de limpeza, né? Queria ver se as meninas querem falar mais alguma coisa sobre esse envelopamento, sobre essa... como eu posso dizer? Hoje as palavras estão me fugindo. Hã? Posso ajudar, Thalita? Oi, Thalita. Camuflagem. Oi, América, pode? Bom, então, gente, boa noite. Meu nome é América. Eu sou mineira, sou filósofa, esteticista e estou com um quadro muito, muito grave de depressão. Daqueles que eu respiro fundo, tem hora e falo, meu Deus, eu não estou aguentando mais. Me tira deste mundo, porque eu não estou aguentando mais. Porque eu não tenho coragem. Eu já tentei, limpei ferida no passado. E hoje, como budista, e que eu continuo praticando, você está de parabéns, Thalita. Eu tive e participei de uma reunião com um neurocientista sobre depressão, psicólogo, psiquiatra e pessoas budistas. Não julgue. As pessoas que no Brasil se estão com essa gravidade, uma coisa um filósofo também disse muito, muito importante, a pessoa que tem depressão não é culpa dela. E normalmente são pessoas que trabalham muito. E a reação se dá no cérebro. Então, essa baixa, e ela não se dá só no cérebro, foi isso que a neurociência veio a nos explicar. Quando dá no cérebro e o organismo todo está em baixa, você tem que recuperar todas as funções vitais. E aí é onde os olhos maravilhosos têm que entrar. Porque para recuperar essas funções vitais, realmente tem que mexer dentro do organismo da pessoa. Não é só mais uma mudança não é só religião que ajuda, não é só, mas a gente precisa realmente de algo interno, por isso que precisa tomar remédio. Tem casos simples, aí tem níveis de depressões. O meu caso é grave, eu preciso de remédio. Porque sozinho eu não estou dando conta. Eu mal dou conta, eu não tenho vontade nem de ir para a praia, que eu adorava ir. Eu não tenho vontade de sair de casa mais. Eu quero ir trabalhar com os olhos da terra, mas se alguém vem e me fala muita coisa na minha cabeça, eu quero ficar escondida dentro da minha casa, dentro de mim, eu não quero nem sair da minha casa. Eu quero ir, mas eu não consigo. Porque eu fui muito machucada ao longo da vida, porque eu fui, mas eu levei muita porrada. Eu morei sozinha muito tempo. Então, eu estou respirando e tem um caso que aconteceu em 2013, meu sobrinho, que realmente também não suportou a doença. Ele era bipolar e depressão e ele foi a suicídio. Então, isso já está na linha da minha família, porque isso também envolve uma série de questões espirituais, emocionais. É bastante delicado esse quadro.
Mas é fundamental ter essa observância. Jamais julgue uma pessoa. E com todo o amor e carinho, porque só o amor ajuda a curar essas coisas. Procure os óleos essenciais, perguntar para ela, você não está conseguindo dormir? O que está acontecendo com você? Você consegue me dizer alguma coisa que eu possa ter algum óleo para te ajudar sobre você? Ou como você está se sentindo? Porque, olha, se não for dessa forma, dificilmente, né? O país todo está doente, não é à toa. É muita desumanidade, é muito desamor, né? Uma série de coisas aí. E, infelizmente, a gente precisa buscar tratamentos que possam, de fato, estar ajudando as pessoas, porque realmente as estatísticas são bastante grandes, alarmantes aí pelos neurocientistas, conforme nos foi informado lá nessa reunião do budismo, a qual eu frequento. Mas é isso. Obrigada, América. Realmente você foi muito corajosa, porque nós estamos com várias pessoas na sala e você chegar e se expor dessa forma, né? Nós estamos num momento aqui nessa sala, mas daqui a pouco isso vai para fora e muitas outras pessoas vão ver, né? E você se expor dessa forma e falar, eu tenho depressão, você ter a consciência disso e você falar, né? De todos os momentos que você está passando, realmente você já é uma vencedora. Acredite nisso. Porque você falar, já tem muitas coisas já que estão sendo mudadas dentro de você. Então acredite nisso. Acredite que você pode mudar. Acredite que você pode sair dessa situação. Porque ninguém veio passar essa jornada nessa terra, que é um sopro, para vivermos dessa forma. A gente não veio para isso. Mas se isso está acontecendo com você hoje, é porque em algum momento este era uma estrada que você precisava percorrer para você sair daí e falar, uau, eu passei por isso e foi incrível. E você pode ajudar várias pessoas quando você sair daí. Então, reconheça, identifique isso dentro de você. Isso já é incrível. Quando você já sabe, quando você expõe, já é maravilhoso. Então, identifica isso em você. Simplesmente agora, tenha uma conversa com você todos os dias. Quando você se sentir que você está triste, que você está chateada, que você não quer sair de casa, simplesmente acolha esse sentimento dentro de você. Acolhe, acolhe. Não envelope. Acolha esse sentimento. Entenda o porquê você está sentindo isso. E tenta libertar esse sentimento de você. Aceita. Quando a gente aceita, as coisas começam a mudar. Se a gente repele e a gente não aceita aquela situação, aquilo vai persistir. Então, o primeiro passo para você, América, ou para você que está me ouvindo, ou se está fazendo sentido isso para você que eu estou falando, aceita. Começa a aceitar o que você está sentindo. Começa a aceitar isso que você está vivenciando. Porque se em algum momento da sua vida você precisou passar por isso. Então, é muito peculiar isso, né? No momento que a gente aceita, a gente agradece. Olha que coisa mais estranha. Eu tenho uma doença que está acabando comigo, que eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada, e eu começo a aceitar. E eu aceito. Ok, eu não entendo. A gente não precisa entender. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por aquilo. E a gente não precisa entender, porque quem quer entender é simplesmente o ego. O nosso ego quer entender tudo, quer dominar tudo, e a gente não precisa entender. E simplesmente se a gente aceitar e falar, ok, eu aceito,
eu compreendo, eu não sei porque eu precisava passar por isso, mas se eu estou passando por isso, eu aceito, eu sinto muito. E aí, você começa a transmutar suas células. Porque o que acontece? Nós temos, o nosso corpo, ele tem uma energia. Nós somos feitos de energia. Vocês acreditem ou não, ok, tudo bem. Não precisem acreditar em mim. Nós somos feitos de energia. E o que acontece? Muitas vezes, o nosso corpo físico, ele tem uma energia. E os nossos sentimentos e todas as nossas crenças, quando nós nascemos, antes na barriga da minha mãe, na barriga da nossa mãe, quando nós estamos sendo gerados, os nossos ancestrais. Então, quando a gente vem para esse mundo, a gente já começa a ter experiências. E a gente começa a ter crenças. E a gente começa a acumular situações, sentimentos e emoções dentro de nós. E muitas vezes essa carga é muito pesada. E aí o nosso corpo começa a entrar em conflito. Porque tudo que nós vamos carregar, todas as nossas crenças, eles entram em conflito. E aí que eu acho incrível quando a gente começa a identificar o que são os óleos essenciais. Porque os óleos essenciais, já entrando para falar deles, eles têm uma carga energética. E eles vibram. E eles estão numa vibração muito mais elevada do que muitas vezes nós estamos sentindo. Então, imaginem vocês, no caso de depressão, como nós estamos falando, tá? Então, nós temos os óleos essenciais, eles estão aqui, numa carga mais elevada. Nós temos aqui, num momento muito difícil, muito delicado, numa depressão, e nós temos o nosso corpo, né? Então, energeticamente falando, tudo isso aqui está em desequilíbrio. Tudo isso daqui está em desequilíbrio, né? Tem uma grande confusão aqui. Então, temos o nosso corpo, que vibra numa energia, nós temos a nossa mente vibrando em outra energia, e aí a gente começa a usar os óleos essenciais, que vem numa outra energia. E aí a gente começa a entrar num conflito, porque precisa haver um equilíbrio. E o mais importante é a gente saber que quando a gente começa a usar os óleos essenciais, eles têm um poder de penetrar nas nossas células e no nosso coração. E a partir deste momento, você querendo ou não, ele já começa a fazer uma parte energética equilibrando todas as partes. Então, muitas vezes, esses sentimentos que nós carregamos, por que eles estão em desequilíbrio? Porque eles precisam ser liberados. Eles precisam ser liberados. Então, quando a gente começa a usar os óleos essenciais, os óleos essenciais é como se eles furassem esses sentimentos que a gente não consegue alcançar. É como se eles conseguissem chegar lá na profundidade. Só que o mais interessante é que muitas vezes a gente não é capaz de esperar. Tudo é cíclico na nossa vida. Tudo acontece em um processo. Então, a gente precisa ter a capacidade e a sensibilidade de saber que existe um processo, porque o óleo essencial, ele vai entrar e ele vai limpar. Ele não vai limpar na superfície. Como a Beth veio falando pra gente no início, de que simplesmente vá dormir e esqueça tudo aquilo, né? E não me fale mais sobre os seus problemas. Vai dormir e não me fale sobre os seus problemas. Não. O óleo essencial, quando a gente começa a utilizar, ele entra para fazer uma limpeza profunda. E muitas vezes você tem depressão há anos. Anos. Então, quando o óleo essencial ele entra, ele vai fazer. Ele vai fazer essa limpeza profunda, que muitas vezes você não é capaz de acessar. Só que existe um tempo. Porque quando ele vem fazendo essa limpeza, é uma limpeza como um todo. É um todo de limpeza que ele vem fazer. Ele não vai limpar só a superfície. Meninas, eu acho que eu tô falando demais, eu tô falando sozinha, eu só tô vendo que vocês estão assim, né? Paradas, estáticas e
nada é estático, tudo está em movimento. Então, Peraí que eu vou te ajudar aí com essa cronômetro aí de tempo. Isso é muito bom para nós que trabalhamos para recuperar o meu quadro, por exemplo, que é um quadro grave, são 2 anos, porque você precisa recuperar todas essas células, porque a célula doente reproduz célula doente. Elas precisam ser limpas e começar, depois de limpa, e reproduzindo células novas. Achei lindo o que você falou, Thalita, me apaixonei com essa sua fala. Eu já estou imaginando a gotinha de óleo em cada célula minha, no DNA dela, e transformando, me dando energia para eu trabalhar, para eu sair disso, que não é fácil. Porque... Bateu na consciência, né? A consciência, você tá vendo? Você já tá vendo o que é? Gente, é tão incrível. Meu Deus do céu, obrigada, meu Deus. É tão incrível o que ela acabou de falar, porque, olha só, eu já estou imaginando todas as minhas células se recuperando. Eu fico arrepiada de ouvir ela falar isso. Imagina, se ela foi capaz de pensar em todas as células dela. América, não pense nos 2 anos. Esquece tempo. Para o universo não tem tempo. O universo é atemporal. Então, as pessoas têm essa crença de que, na situação que eu vivo, 50 anos que eu vivo na depressão, para eu sair dessa estatística que eu tô hoje vai demorar 2 anos. Esquece os 2 anos. Viva intensamente. Fale todos os dias para sua célula. Eu sou saudável, eu sou feliz, eu posso trabalhar, eu sou extraordinária. E as suas células vão responder. E você pode ter certeza que daqui a um tempo você vai estar aqui falando, eu sou totalmente saudável. Nossa, no budismo, eu já oro no budismo diariamente dessa forma, para que as minhas células lutem ao meu favor. É isso aí aparecem os óleos essenciais para ajudá-las. É isso aí. Vamos lá, meninas. Olha só, eu achei isso é muito importante, essa regeneração celular, porque, na verdade, todos nós temos essa condição nata de regenerar as células, né? Isso está dentro do nosso DNA, a nossa condição de regeneração. Então, como a América falou, a célula doente ela pode ficar boa, né? Então, a gotinha do óleo realmente é inteligente, porque nós temos essa inteligência emocional dentro da gente. E quando a gente tem uma ajuda de, por exemplo, ter o óleo essencial, que é extremamente concentrado, ele vai, na verdade, a gente não vai usar ele puro, a gente vai diluir, mas ele vai, através do sistema límbico, entrar no organismo e dizer assim, olha, você pode ficar boa, eu vou te ajudar. Aí ele levanta realmente, encontra a inteligência nossa, que naquele momento está em baixa, e ele é sinérgico, né? Inteligente e sinérgico, então ele atua no meu organismo diferente do que atua no seu. Então, mas cada um de nós tem esse encontro, pessoal, é o encontro da regeneração. E o óleo é feito para isso, é o sacrifício das plantas para a nossa evolução. É um trabalho belíssimo quando você vai olhar desse lado. Então, América, é isso aí, você encontrou a gotinha do óleo, que vai regenerar todas as suas células, que vai trazer o seu... Assim, eu vou dar esses dias aí com o negócio da Páscoa, eu acabei viajando, até levei meus olhinhos, mas hora vai para a praia e não levou todos juntos, por causa do sol lá, né? Enfim, aí veja. Mas você sabe que um dia que eu me senti muito bem, foi o dia que eu estive ali lá na Doterra, com o curso que foi dado pelos americanos, onde ela foi dando todos os óleos passando pela sala para que a gente experimentasse, porque até então eu tenho só os kits que eu comprei. Lá ela passou um monte. E eu passei todos. A minha irmã até deu uma brigada comigo, falou assim, nossa, América, mas todos já pingavam na minha gota, passava atrás do orelha, onde falava que era bom. Gente, eu saí de lá outra pessoa. Eu era outro ser humano. É isso aí. Hoje eu não vi tão bem. Estão todos aqui judiando mesmo. Todos aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho também.
Cris, quer falar alguma coisa? Vou entrar no outro assunto. Quero só falar uma coisa para quem está assistindo alguma coisa sobre óleos essenciais e sobre esse assunto que a gente está falando especificamente. Muito importante essa abordagem da gota na célula. Para quem não sabe, os óleos essenciais, eles são diluíveis em tecido adiposo. E as nossas células no organismo são protegidas, a membrana que protege as células é um tecido adiposo. E as moléculas dos óleos essenciais conseguem penetrar a membrana das células. Isso que elas estão falando é tecnicamente comprovadamente científico, que realmente os óleos essenciais entram nas células e ajudam as células a se equilibrarem e a se regenerarem de dentro para fora, né? E quando a gente inala um óleo essencial, em 20 segundos, as moléculas, as sinapses das células estão no nosso sistema límbico, como a Beth disse. Em 2 minutos já estão na nossa corrente sanguínea, né? As sinapses, as células de todo o nosso organismo se comunicam através da mensagem que o óleo essencial deu para a gente de que, vou te ajudar, vamos encontrar a solução para o seu problema no seu organismo. Em 20 minutos está no nosso corpo inteiro, gente. Isso não é incrível? É maravilhoso. Isso é extraordinário. Às vezes você fala para a pessoa, não, mas só inala e está tudo certo e a gente vai achar a solução. E as pessoas não acreditam, não entendem. Mesmo a gente dando essa explicação técnica, e é fato. Mas e aí? Eu vou ter efeitos colaterais, eu vou ter problema daqui uma semana, 5 dias? Não, em 24 horas. 100% natural. Não tem nenhum resquício de óleo essencial no seu organismo, né? Então, por ser 100% natural, 100% puro, usando da forma correta, na diluição adequada, ou inalando, ou aplicando na pele, ou ingerindo aquele óleo essencial que pode ser recomendado para ingestão, você não vai ter essas questões se usado adequadamente. E vai acontecer tudo isso que elas falaram, porque é fato. Olha, pegando o gancho que a Cris está falando aqui, sobre que os óleos essenciais, eles entram realmente nas nossas células, e o que a gente já falou, é muito importante as pessoas também entenderem que quando a gente identifica, identifiquei, eu tenho depressão, ou eu estou tendo um sentimento que não é adequado, eu estou me sentindo muito triste, o que você identificar e você começar esse processo de limpeza com os óleos essenciais, quando você faz uma limpeza, imagina assim, você está sentindo, tá? Então eu tô sentindo aquela dor, eu tô sentindo aquele desânimo, e você começa a usar os óleos essenciais. Participei de uma live com as 4 meninas super poderosas, e elas falaram que se eu usar os óleos essenciais, eu posso ter uma vida melhor, que incrível, uau! Aí eu começo a inalar o óleo de manhã, de tarde, de noite, eu começo a ficar um pouco mais animada, e de repente, uau! Me dá aquela tristeza, ou eu acordo. Gente, olha só, existe este processo, tá? Quando você inicia um processo de limpeza, seja ele qual for, de uma depressão, uma limpeza energética, existe algo que vai fazer com que, muitas vezes, você sinta que nada está dando certo, tá? Imaginem assim, vocês começam a limpar a casa de vocês. Hoje eu vou fazer aquela faxina, hoje é sexta-feira, eu vou fazer aquela faxina e ligar o som. O que vocês fazem? Vocês estão tudo para cima, não é? A casa vira uma bagunça, ok? Por quê? Porque eu vou limpar. Eu tenho que limpar, então eu tenho que colocar tudo para cima. Eu coloco tapete para cima, eu coloco cadeira para cima, eu coloco tudo para cima. Para quê? Tiro tudo do lugar. Para quê? Para eu poder limpar. E depois que eu limpar, eu vou colocar tudo no lugar. Então, muitas vezes, isso vai acontecer com vocês. Ou todas as vezes que vocês iniciarem um processo de limpeza. Isso vai acontecer. Pode ter certeza absoluta. Vai acontecer. A gente tem nomes científicos, né? Mas que eu não vou entrar nesse momento. Mas é como se vocês estivessem regredindo.
Poxa, eu iniciei um processo, estava super bem, ultra power, de repente, é como se eu estivesse regredindo tudo, tá dando errado de novo, o que está acontecendo comigo? E aí eu falo para vocês, continua, continua e continua. Porque a gente está colocando tudo no lugar. Porque, na verdade, a gente colocou tudo pro ar para realmente a gente colocar tudo no lugar. Thalita, eu não aguentei, mas eu vou ter que te interromper. Continue a nadar, continue a nadar. Você me fez lembrar da Dory, do filme Procurando Nemo. E é o que ele acha lá. Então, continue a nadar. Mesmo que continue a nadar. Mesmo que você esteja afundando, acredite. Continue a nadar, porque Jesus disse para a gente, ande sobre as águas. Não tenha pouca fé, não. Tem que ter fé. É isso aí. Vai ser capaz de caminhar sobre as águas. É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente simplesmente continua, mesmo que esteja difícil. Mesmo que esteja difícil. Ok? Ninguém está falando que a depressão é uma doença fácil. Ninguém está falando que depressão não precisa ser assistida. Mas tenha uma consciência de que, ok, é isso que eu tô sentindo hoje, tá, mas eu vou fazer só um pouquinho, só um pouquinho. E esse só um pouquinho vai fazer com que amanhã você ande mais 2, e amanhã você ande mais 3, e depois de amanhã você ande mais 4, e não precisa olhar o topo. Não precise olhar o topo, simplesmente vá um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Eu tô me sentindo, não, hoje eu tô me sentindo daquele jeito, eu não vou sair da cama, eu não vou tomar banho, eu não vou comer. Não, eu não vou comer, ok, mas eu vou tomar banho. Eu vou levantar simplesmente para inalar um óleo essencial. Não, hoje eu vou comer e hoje eu vou tomar banho. Não, hoje eu vou sair para dar uma volta e simplesmente agradecer. Eu não quero fazer nada, ok. O que eu tô sentindo? Raiva, medo, insegurança, tristeza. O que você esteja sentindo. Simplesmente acolha, olhe para o céu e agradeça, porque você está vivo. E simplesmente, se você não tiver vontade de fazer nada, só olhe pela janela e agradeça. Agradeça o sol. Agradeça a chuva. E agradeça por você ter a oportunidade de estar respirando e estar vivenciando o que você veio vivenciar nessa terra. E simplesmente agradeça por aquela situação que, se você não tem forças, você vai ter. Você vai ter, porque você pode. Você comanda a sua vida. Imaginem a vida de vocês. Imaginem uma câmera. Então, aqui eu tenho uma câmera, tá? A gente tá no cinema e tem uma câmera. Eu que projeto a minha câmera. Se eu dormir e imaginar que no outro dia eu vou acordar, eu vou levantar, eu vou tomar banho, eu vou comer, eu vou ir trabalhar e vai ser tudo incrível. Projete, projete. Porque você é o dono da sua vida. Mas tá difícil, Thalita. Eu sei, eu entendo. Eu estou aqui para pegar na sua mão e entender tudo o que você tá falando. Mas você pode. Você pode muito mais do que você acha que você pode. Meninas, querem falar alguma coisa? Olha, eu só quero falar sobre essa questão da alimentação, porque tem aí bem 3 dias que eu praticamente não consigo comer. É extremamente sem apetite. Hoje o máximo que eu consegui foi comer 3 bananas, porque banana também é muito bom para depressão, e tomei chá de camomila agora à noite, mas eu não estou conseguindo, eu não tenho vontade de comer, e acho que a dentista pode me ajudar. Olha, tem um bebê! Eu tô com realmente, uma das coisas que causou um pouco dessa depressão foi o negócio de perda de dentes, e realmente eu tô com muita dificuldade para mastigar as coisas, porque eu tô, enfim, uma situação um pouco delicada,
mas que acontece, afinal de contas eu já estou com 54 anos, enfim. Não era, dentes era para durar a vida inteira, né? Mas infelizmente. Então, assim, aí isso de certa forma está me dificultando a alimentação. Evidentemente que isso já me deixa mais sem energia, mas ainda assim eu estou tentando. Vamos ver se amanhã eu consigo comer melhor. Com certeza. Aí você pega e pensa assim, ó, obrigada, porque eu consegui comer até aquela banana. Porque você, às vezes, nem poderia estar comendo aquela banana. Então, agradeça, porque você conseguiu comer aquela banana. E aí, antes de dormir, você pensa, amanhã eu vou me alimentar muito melhor que eu me alimentei hoje. E aí, você vai seguindo, e vai seguindo. E você eu estou muito grata, de fato, porque eu estou muito, muito agradecida, assim, porque realmente, assim, eu passei por alguma coisa, ativou esse quadro maior de depressão que eu estou, acho que essa questão emocional, enfim, uma série de coisas que não vem ao caso agora dizer. Mas eu estou muito agradecida, porque para quem não tinha nada para falar na reunião, você teve uma luz divina, né? É uma intuição ligada, isso diz que você é de Deus, né? Você é do bem, porque realmente foi uma coisa assim, caiu como uma luva de pelica para o que eu estou vivendo exatamente hoje. Conforme eu te disse, eu estou praticamente 3 dias quase não conseguindo comer. 2 dias para trás eu nem consegui direito. Hoje ainda tentei e ainda fiquei assim. Não, eu nem acho que eu não vou na reunião. Não, vou na reunião sim. Aí liguei o celular e falei, não, eu vou participar da reunião, eu preciso. Que incrível. E agora a gente vai ensinar para vocês um pouquinho quais são os óleos essenciais que vocês podem usar naquele momento mais delicado, naquele momento mais triste, naquela depressão mais profunda, e quais óleos essenciais podem auxiliar vocês neste processo. De novo não, porque eu não falei ainda, nós nunca pedimos que vocês eliminem ou não usem os remédios tradicionais, ok? Então, é com muita responsabilidade que a gente está aqui para falar que os óleos essenciais, eles têm sim um poder muito energético, eles têm uma vibração, eles auxiliam as pessoas, mas nunca deixem de tomar os seus medicamentos. Simplesmente, vocês podem agreguem os óleos essenciais com a medicina tradicional, com a sua terapia, com o que você quiser, né? Mas nunca deixe de fazer o tradicional, nunca deixem de ir no médico, nunca deixem de tomar os seus remédios. Com certeza. Mas tenham sempre a consciência de que os óleos essenciais, eles são capazes de auxiliar vocês. E eles são capazes de entrar nas células e realmente atingir as camadas mais profundas e trazer um equilíbrio para o seu corpo. E, de novo, lembrando, existe um processo, tudo é cíclico. Então, vocês precisam entrar nesse ciclo de uma nova realidade, nesse ciclo de que eu era doente, eu tinha uma depressão. Hoje eu estou usando os óleos essenciais, hoje eu continuo fazendo o meu tratamento, mas hoje as minhas células começam a reagir. Hoje eu tenho as minhas células saudáveis. E aí a gente entra neste mundo das infinitas possibilidades que eu adoro, que eu amo. E eu queria falar sobre os óleos. Eu coloquei aqui alguns óleos essenciais que nós podemos utilizar nestes momentos de tristeza, nesses momentos de depressão, nesses momentos que a gente precisa de uma força. Eu preciso de força. Uau, eu não tenho força, eu não quero tomar banho, eu não quero comer, e eu preciso de força. E eles podem auxiliar vocês. Cris,
quer falar sobre algum deles? Depois Beth pode falar sobre algum deles também. Eu trouxe, antes eu vou falar quais foram os óleos que eu trouxe. Claro, gente, não dá para falar de todos, tá? Mas a gente pode falar superficialmente sobre alguns, porque senão a gente vai passar muito, vai estourar muito o nosso horário, mas a gente pode voltar numa segunda parte para falar muito mais profundo sobre os óleos, né? Cada um deles e sua particularidade. Então, eu trouxe aqui o lavanda. Todos esses óleos que eu trouxe, eles nos auxiliam, tá? Eu trouxe o lavanda, o tangerina, o alecrim, o citrus bliss, que é uma sinergia da doTERRA, o lemongrass, eu trouxe o elevation, o serenity, o bergamota, frankincense, tem um escondido aqui, e o balance. Cris, escolha 2 e se divirta. E o Cris, seu microfone está desligado. Tá, pronto, liguei. Desculpa, gente. Eu vou escolher 2 e eu vou falar não por experiência própria, mas por uma experiência assistida, né? Hoje eu tenho um amigo, né? A gente era só conhecido e hoje a gente é amigo porque a gente criou um laço por causa dessa questão de busca de soluções, de um suporte para uma depressão que ele sofria, né? Tomando vários remédios tarja preta para dormir, para acordar, para comer, para tomar banho, para tudo ele tomava um remédio, eram vários. E era cíclico, como a Thalita falou, mas ele sempre voltava para o mesmo ponto e os remédios já estavam fazendo mais mal do que bem. E foi logo que eu conheci a doTERRA, e aí eu tive que estudar e me aprofundar muito em alguns óleos específicos para saber qual realmente indicar para ele. E ele começou a usar o Serenity, porque ele não conseguia desligar para dormir. Ele não desligava para dormir de jeito nenhum. Isso que você falou de não parar de usar remédio é muito importante. Ele começou a usar em conjunto, em paralelo com a medicação que ele tinha recebido a receita do psiquiatra. E com o uso do óleo, eu ajudei ele a criar uma rotina do uso do Serenity, que é um óleo essencial que acalma, né, que tranquiliza, que é excelente para o sono quando você tem problemas de sono profundo, de dormir, de conseguir relaxar, de estar só na superfície. E ele começou a usar o Serenity e com o acompanhamento médico, ele foi tirando os remédios alopáticos que ele ingeria para dormir, né? Olha, doutor, eu acho que estou dormindo melhor, estou dormindo bem. O médico foi diminuindo a dosagem do remédio, ele continuou usando o óleo essencial, até que ele parou de usar o remédio específico para dormir e só o Serenity estava dando conta, estava fazendo o efeito. E aí chegou um momento, e foi o mais incrível, assim, que ele teve que parar de usar o Serenity também, porque ele já estava ficando sonolento demais. Ele já estava conseguindo dormir tão bem, tão relaxado, que ele não podia mais. Ele usava o Serenity 3 vezes por dia para conseguir relaxar. E ele teve que começar a usar o Serenity uma vez por dia, só antes de dormir, aplicando na sola do pé e dando uma inaladinha. E ele só usa agora o Serenity eventualmente. Já saiu assim do quadro grave de depressão, ainda usa, faz alguns usos. E era incrível, e foi incrível ele me contando esses relatos. Ele usou o primeiro frasco, usou o segundo, e o segundo não acabou até hoje, está lá. Usa só eventualmente. Eu acho assim, eu fico super grata, né, ao universo, a Deus, que nos deu essas plantas incríveis e que deu ao homem a capacidade de criar uma sinergia como essa, porque isso é um dom divino, né? Homens, cientistas super conhecedores da ciência contemporânea, resgatando o poder das plantas, formando
uma sinergia, uma mistura de óleos que vão trazer para a gente um benefício exclusivo, específico, né? Não sou uma aromaterapeuta catedrática, de muito e vasto e amplo conhecimento, e para poder ajudar o meu amigo a dormir melhor sem tomar um remédio controlado, também não precisava ser. Porque a do Terra já se preocupou com isso quando ela criou as sinergias, né? Para ajudar a gente num ponto específico, como é o de relaxar e desligar a mente e dormir. Mas só o Serenity faz isso? Não, e vocês vão ver com esses outros óleos que a do Terra, que a Thalita escolheu, que eles também fazem isso. Mas como a Thalita falou que eu tenho direito a falar sobre 2, eu vou falar agora do meu preferido. Todo mundo concorda comigo que hoje em dia a gente vive numa vida louca de altos e baixos. Eu sou mãe turista, mãe, professora do reforço escolar, dona de casa, sócia do meu marido no negócio da família, empreendo do Terra, e a vida é louca, né, gente? E a gente passa por altos e baixos e momentos de alta concentração e de respiração profunda, há momentos loucos que a gente tem que se descabelar, principalmente nós mulheres que temos os ciclos hormonais femininos, que também é um assunto bom, hein, Thalita? Maravilhoso. Os ciclos hormonais femininos, então a gente tem momentos que a gente quer arrancar os cabelos nossos e dos outros, né? E aí, para eu não passar mais por isso, eu comecei a usar o Balance, eu estudei sobre o Balance, e eu li muito sobre o Balance. E para mim, ele é incrível nesse sentido, porque ele me equaliza. Ele consegue me equilibrar num ponto de não ficar super ansiosa, porque acho que todo mundo concorda que a depressão é só o resultado final de uma série de sentimentos acumulados, que a Thalita falou no começo, né? A ansiedade, a angústia, os assuntos que não se resolveram no dia a dia, aquilo que a gente escutou de alguém e guardou lá no fundo, na gavetinha, aquilo vai se acumulando até que vira uma depressão, né? E quando a gente se percebe numa situação de que tem um fator externo que pode nos levar a um sentimento ruim ou numa questão, né, mais grave no futuro, a gente pode prevenir tudo isso antes. E é por isso que o Balance tem esse poder de equalizar, de nos equilibrar, nos ajudar a equilibrar a emoção. E logo que eu comecei a usar, era impressionante, assim, de passar por situações e eu me observar como se eu estivesse fora de mim, esperando uma reação, né? Talvez agressiva, talvez mal-humorada. E não, eu não reagi daquele jeito. Eu consegui me observar e evitar o pior. Porque aquilo que você emana volta para você muito maior, muito mais amplificado. Então, quando eu emanava uma energia ruim, seja um xingamento ou um aborrecimento, ou qualquer coisa, aquilo voltava pior para mim. E aí o dia era mais difícil ainda, né? Eu uso o difusor pessoal e um dos óleos que eu sempre pingo aqui é o Balance. Eu faço os meus perfumes pessoais e um dos óleos essenciais que eu ponho como base para ser fixador é o Balance. E eu já sugeri para algumas pessoas que têm essas questões de bipolaridade, que também é um dos fatores que desencadeia a depressão, o uso do Balance rotineiramente, todo dia. Seja inalando, seja no difusor pessoal, seja aplicando na sola do pé. Ele é muito eficaz nesse sentido. E eu amo essas duas sinergias, porque elas têm esse efeito incrível nas nossas vidas. Dá para me esclarecer uma dúvida? Que eu estou aqui com o livro. Ô, América, vamos fazer o seguinte, rapidinho. A gente vai abrir para perguntas, mas a gente precisa terminar esse ciclo, a gente precisa falar mais de alguns óleos essenciais, porque senão a gente perde um pouco o fio da meada, né? Então, a Beth vai falar agora, eu vou falar de 2 óleos essenciais, ou de uma, eu vou pensar, e depois a gente abre para perguntas, porque senão a gente estende muito o treinamento com as perguntas que vem acontecendo ao longo do treinamento e a gente não consegue finalizar o assunto. Mas a gente vai te ouvir, tá? Então, Beth,
Pode falar. Já escolheu seus 2 óleos essenciais? Ok, já sim, já. Vou falar Vamos lá. rapidinho, tá? Porque Estou realmente está muito longo. ansiosa para... Está muito longo. Então, quando a Cris falou uma coisa muito importante em relação ao tratamento com acompanhamento médico, porque a gente sabe que a medicação corta a sintomatologia, né? E aquilo no início da minha fala, que eu disse que uma paciente se reportou dizendo que o remédio ela sentia que era cala a boca e vai dormir, mas acontece o seguinte, que o equilíbrio desse momento, uma ação medicamentosa é fundamental dependendo da situação que o indivíduo se encontra no processo depressivo. Então, eu acho que é muito importante, até porque a ciência veio trazer para a gente um desenvolvimento seguro de muitas situações que são incontroláveis. Então, eu acho importante a gente ter essa consciência de que o médico tem uma função maravilhosa dentro dos tratamentos, quer a gente possa complementar com as terapias integrativas, com os óleos essenciais, então, mas a medicina está dentro da ciência de segurança. Então, eu acho que é importante, que eu sou da área de saúde e sei que a gente pode complementar e ajudar com várias coisas, mas a segurança do médico é fundamental nos acompanhamentos. Mas, como você falou, Cris, que foi ajudando o seu amigo aos poucos e liberando da medicação, porque ele fez o quê? Ele contou para o médico, olha, eu estou dormindo melhor e tal. Então, os óleos essenciais são assim. Eu me identifiquei muito com gerânio. Gerânio é uma flor. Então, no momento de depressão, os óleos cítricos são muito importantes e também os das flores. O gerânio é um óleo hormonal. Então, na faixa etária, em determinada faixa etária, que os hormônios estão em baixa, ou que começam, a partir dos 40 anos, a mulher começa a ter um déficit hormonal, esse gerânio eu acho muito, muito importante. Eu me identifiquei muito, eu uso Serenity também. Quando você escolheu Serenity, disse, olha, não foi o gerânio. Mas você vê que ele tem a mesma cor do Serenity. A doTERRA teve esse cuidado de colocar os óleos que se assemelham. Ela colocou dentro o Clary Sage também é um óleo hormonal, que também é calma, serena também. Então, eu acho importante a gente saber identificar isso e saber os óleos, usar o óleo necessário de cada vez. Não é que você fique usando o mesmo óleo durante muito tempo, mas você pode usar um no período, depois outro, e assim sucessivamente, até o momento que você vai ver que você não precisa usar 3 nem 4 vezes ao dia, basta usar uma vez na hora de dormir, como o seu amigo, né, Cris, relatou e você nos falou isso. Então, tem esse, que é o gerânio, que eu acho maravilhoso, e o Citrus Bliss. Gente, esse óleo é um óleo assim amoroso, doce e afetivo. Quando a gente inala esse óleo, realmente a gente vai no céu. Então, é um presente da doTERRA maravilhoso, né? Esses componentes da natureza nesse óleo, Citrus Bliss, e que traz uma alegria interior naturalmente. E quando nos meus pacientes, que eu vou antes de fazer a terapia, eu sempre inalo os óleos junto com eles. E existe uma identificação naquele momento e uma libertação. Ou seja, os sentimentos vêm todos à tona, como Thalita falou, que faz a faxina das emoções de uma forma muito mais suave e sem medo de reprimir, porque às vezes o paciente fica não se abre tanto, né? Porque a coisa já está tão enraizada, mas os óleos essenciais têm esse poder realmente de lá no âmago dizer, saia, deixa as emoções sair. Então, sem dúvida alguma, os óleos essenciais, da doTERRA especialmente, porque a gente sabe que eles não têm nenhum elemento, nem componentes químicos extras, né? A não ser o da planta natural mesmo, e a gente sabe que não tem efeitos colaterais, nem que vai intoxicar o organismo. Então, são óleos seguros que a gente pode usar sem medo de ser feliz, né? E consciente de que a gente vai carregar a nossa saúde, a nossa vida, o nosso bem-estar. Então, essa mensagem eu deixo. Obrigada, Thalita, e
por estar me puxando cada vez mais para dentro dessa empresa maravilhosa. Olha, Beth, eu só tenho que agradecer, porque eu fiquei com vontade de usar o Citrus Bliss pelo amor, só da forma com que você falou. É um óleo de amor, é um óleo de felicidade, ele te leva. Era como se eu já estivesse sentindo o cheiro dele, eu inalando e fosse no céu e voltasse uma felicidade plena. É tão amoroso, é tão carinhoso a forma com que... E é tão legal, gente, que vocês percebem na fala, né? Eu pedi para elas escolherem 2 óleos, né? E, por coincidência ou não, elas pegaram os óleos que mais elas se identificam, né? E aí vocês conseguem perceber o amor, a mudança, a transformação que aconteceu ali. E a gente não está falando numa transformação muito profunda, né? A gente já está falando da palavra, de como elas estão passando isso aqui para vocês, de como foi uma pequena experiência delas, de uma forma muito sutil, que muitas vezes elas não falaram, mas a gente já consegue identificar como foi transformador. Como é que está fazendo uma mudança na vida delas, né? E por falar em um óleo que está fazendo muita mudança, eu escolhi um óleo, o capim-limão, ele está na minha frente, é como se ele estivesse pulando na minha frente, né? Eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Quando eu senti o cheiro do capim-limão, há muito tempo atrás, me veio aquele chá da avó. Minha avó fazia muito chá, né, pra gente. Pegava mesmo, pegava lá ela mora em um prédio, então tinha um lugar onde que plantava capim-limão, e aí ela arrancava e fazia os chás para nós. E em um determinado momento eu senti o cheiro do capim-limão e aquilo não me agradou muito bem, mas naquele momento, né? Porque, como a Beth diz, não é sempre que a gente vai usar aquele óleo essencial. Não é sempre que o nosso corpo está precisando daquele óleo essencial. E o nosso corpo, ele fala com a gente. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, nossa, não gostei desse cheiro. Nossa, eu não gostava do lavanda, mas agora eu sinto o cheiro, nossa, que óleo delicioso. Então o corpo fala. O corpo fala com a gente. E o capim-limão é um óleo que eu mais venho utilizando eles nos últimos dias, né? Eu estou fazendo um trabalho muito intenso, mas muito gratificante. E um dos óleos que eu estou usando, né, que é até os meus experimentos do curso que eu estou fazendo, que eu estou elaborando, é o capim-limão. E o que o capim-limão ele faz? O que ele faz no nosso corpo, quando a gente inala principalmente? Ele é um óleo muito poderoso em limpar as nossas energias. Ele consegue atingir aquelas áreas mais profundas de desânimo. Ele faz aquela limpeza que muitas vezes nós não conseguimos. Lembra que eu estava falando para vocês daquela limpeza que a gente não consegue identificar, daquela limpeza mais profunda? Esse é um óleo, pensem num purificador, tá? Então ele é um óleo essencial que ele vai limpar. Você não precisa acreditar. É só você usar. E você vai ver que ele vai fazer várias transformações. Várias transformações. Ele é uma ferramenta muito poderosa. Até se vocês quiserem purificar a casa de vocês. Sabe quando vocês acham que a casa está um pouco pesada? Quando tem uma energia um pouco mais negativa?
usem o capim-limão na casa de vocês, façam uma limpeza, peguem um borrifador de água, coloquem umas gotinhas e passem no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, e vocês vão vendo a limpeza que ele vai fazendo no ar. E é a mesma limpeza que ele faz no ar, é a mesma limpeza que ele vai fazer dentro de vocês. Então, ele é um óleo muito poderoso quando a gente fala de limpeza, de purificar. E como a gente está falando nesse momento de depressão, de limpeza, de se conectar, de aceitação, a gente também precisa fazer uma limpeza. Então, se vocês quiserem também, utilizem esse óleo para se purificar, para fazerem essa limpeza mais profunda que muitas vezes vocês não são capazes de identificar ou não são capazes de chegar. Esse óleo, ele vai auxiliar e vai ajudar vocês a fazer essa limpeza mais profunda. E não vou falar do segundo óleo, porque eu vou deixar para a semana que vem, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar, até mesmo porque eu coloquei vários óleos aqui, e tem vários outros que eu não coloquei aqui, como o gerânio, como o Sempre Viva, que são óleos incríveis e que nós podemos utilizar. Thalita, a gente tem que utilizar todos? Não, não precisem utilizar todos. É o momento de cada pessoa. Mas, para a gente terminar, para não se estender muito, eu queria abrir para perguntas, né? Já começaram algumas perguntas aqui, eu vi que tem alguns depoimentos. Como a gente está muito fora do horário, os depoimentos eu não vou ler. Tudo bem, eu li todos aqui, mas os depoimentos eu não vou ler, só as perguntas, ok? Mas quem quiser falar sobre o seu depoimento, que conheceu alguém, ou que usou o óleo essencial, ou que gostou do nosso treinamento de hoje, a gente vai abrir os microfones, tá? Então, temos 2 perguntas aqui no chat, e a gente vai responder. Capim-limão dá para ingerir? Qual é a sugestão de uso diário? Olha só. Nos Estados Unidos, ok? Em qualquer outro lugar do mundo que a Doterra está, sim, pode ingerir o capim-limão. No Brasil, ele ainda não foi liberado pela Anvisa, mas em qualquer outro lugar do mundo que a Doterra está, pode sim ingerir, tá? 3 vezes por dia. 2 gotinhas, pode ser sublingual, ele é um óleo bem fraquinho, mas se você quiser, pode colocar numa água, pode fazer como se fosse um chá, tá? Um chá. Pode colocar um pouco de água, 2 gotinhas de manhã, de tarde, de noite. Eu uso muito o capim-limão no difusor, tá? No difusor à noite, porque ele também serve para relaxar, ele é um calmante, né? Então... geralmente, ele faz com que, além dessa limpeza que eu falei, ele acalma, ele relaxa. Então, ele é muito bom para usar no difusor, no difusor. E também, você pode inalar. Pode pingar uma gotinha na palma da mão, tá? E inalar. O que eu sugiro para algumas pessoas também... é que, se tiverem um momento, se identificarem com capim-limão, porque isso é muito de identificação também, tá bom? Muitas vezes a pessoa vai inalar e não vai gostar muito do cheiro, como lavanda, enfim, é muito de identificação. Se você gostar do cheiro do capim-limão e for aquele momento adequado para você, quando você estiver naquele momento de crise ou antes de dormir, uma dica de R$1 milhão. Peguem um óleo essencial hoje. Eu não tô falando de pessoas que têm depressão, tá? Eu tô falando de todo mundo. Mas as pessoas que têm depressão, pessoas que estão se sentindo muito tristes, pessoas que estão passando por uma situação muito delicada, peguem um óleo essencial, olhem os óleos que vocês têm. Thalita, eu tenho um óleo essencial, não tem problema, use esse. Tá? Thalita, eu não tenho nenhum óleo essencial que você, a Cris e a Beth falou. Não tem problema. Simplesmente olhe e pegue. E à noite você faça, antes de dormir, 3 respirações. E aí, você imagina como o seu dia vai ser incrível no outro dia. Todas as coisas maravilhosas que você vai ter que fazer. Como você vai acordar super contente, super disposto, super grato por ter acordado. E aí, você vai pegar aquele sentimento que você está tendo. Vamos supor que hoje eu esteja sentindo muito
irado. Nossa, eu tô com muita raiva porque eu cheguei do meu trabalho agora de noite e o meu chefe lá, então eu tô com muita raiva dele e amanhã eu vou ter que olhar pra cara dele de novo. Eu não acredito, meu Deus do céu. Então você vai pegar o óleo essencial, vai simplesmente respirar, vai aceitar aquele sentimento de raiva que você tá sentindo, ou de tristeza profunda, ou de solidão, ou de escassez, ou de falta, ou de... o que você estiver sentindo naquele momento, não importa. E você vai aceitar. E vai respirar. E você vai inalar ele profundamente, você vai respirar. Quando você estiver inalando, quando você estiver respirando, você traz o amor. O amor. Respire o amor. Simplesmente respire o amor. E quando você estiver soltando aquele ar, você solta a raiva, o desânimo, a escassez, a falta, a depressão, e aí você repete isso por algumas vezes. Então você inala o amor e você solta todos aqueles sentimentos que vocês estiverem naquele momento. Façam isso. E aí inala o amor e solta a dor. Exato. E aí, vocês imaginem como vai ser o dia de vocês. Amanhã eu vou chegar no meu trabalho e eu vou dar aquele bom dia pro meu chefe. E eu vou trabalhar e vai ser incrível, porque tudo vai ser maravilhoso amanhã. Porque eu mereço. Eu aceito essa situação. Eu mudo a minha vida. Então, eu vou ser feliz. E não importa o que aconteceu. O que importa é que eu modifiquei. Eu estou mudando todas as células do meu corpo. E eu estou mudando a minha realidade. E a minha realidade é essa. Não importa o que ele fez. Importa o que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo é bom dia. Obrigado por eu ter esse trabalho. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu ter chegado até aqui. Isso é o que importa. O que as pessoas fazem não importa. O que importa é como você se comporta mediante de toda a situação que você está vivendo. Então, se você está vivendo num momento triste, delicado, mude. Você pode mudar. Você é a única pessoa que pode mudar isso. Seja responsável pela sua vida. Coloque o slide da tela que você quer ver. Então, amanhã, eu quero ver uma felicidade. Coloque o slide e você vai ver a felicidade. Projete isso antes de dormir. Faça isso. Thalita, o primeiro dia não deu certo, não tem problema, continua. Thalita, o segundo dia também não deu certo, não tem problema, continua. O terceiro dia também não, Thalita, continua. Thalita, no quarto dia alguma coisa aconteceu na minha vida, Thalita. Eu comecei a sentir uma coisa diferente. Continua, continua, continua. E você vai ver que daqui a pouco você vai estar dando bom dia até pro passarinho. De tão incrível que vai ser. Porque quando eu abro a minha janela, eu dou bom dia pro sol. E eu ensino os meus filhos que quando a gente abre a janela de casa, o primeiro bom dia que a gente tem que dar é bom dia pro sol. E mesmo que a gente tenha problemas, todos nós temos problemas. Todos nós vamos ter problemas. Não importa. É como você se comporta mediante aquela situação. Vamos lá. Ô, Thalita, Serenity. O óleo, o Serenity, ele tem melissa porque ele é um mix de óleos essenciais. Uhum. O Serenity. Isso, ele é uma sinergia de óleos. Sim, aí ele tem o melissa, porque o melissa é um dos óleos que está citando no livro que ele é bom para quem tem depressão. Melissa é incrível. É o primeiro óleo que ele cita aqui, inclusive, no Melissa, livrinho. na verdade, ele é maravilhoso. Mas não temos o Melissa ainda no Brasil. Então, eu procuro não focar muito nos óleos que não temos no Brasil. Embora ele seja um óleo que eu colocaria ele aqui também. Mas não temos no Brasil ainda, vamos ter. Mas a gente tem outros óleos tão incríveis quanto. E é como eu falei, né? Nós temos várias possibilidades. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Então,
Os óleos. Temos vários óleos que podemos usar para um... Tá. E outra pergunta. O lemon, o capim-limão que você está dizendo, ele é o lemon ou existe outro? Porque tem o lemongrass. Isso. É o lemon só, que é de limão siciliano. O lemon é o limão siciliano e o lemongrass é o capim-limão. Ah, entendi. Tá? Vamos lá, Então. temos mais alguma pergunta aqui? Vamos lá. Nossa, gente, eu acho que eu perdi as perguntas aqui, peraí. Capim-limão, achei de novo. O lavanda pode ser ingerido? Qual é a dosagem recomendada? Olha só, Rubens, o lavanda... Cris, quer falar? Deixa a Cris falar. Fala você. Deixa a Cris falar. Pelo amor de Deus, Beth vai responder outra pergunta. Tá bom. Nenhum óleo essencial precisa ser ingerido para te trazer soluções e suporte quando a gente está falando no assunto depressão. Vocês concordam comigo que depressão é emoção e emoção é sistema límbico? Então, só de inalar o óleo essencial já teremos efeitos corroborativos para combater ansiedade, angústia, insônia usando a lavanda. Posso ingerir a lavanda? No Brasil, a lavanda já pode ser ingerida, ela já é liberada como favorizante, né? Mas nós sabemos dos efeitos benéficos nas emoções. E eu só recomendaria o uso da lavanda internamente se fosse numa crise muito intensa de ansiedade. Uma gota sublingual. Não é quantas vezes por dia e nem de quanto em quanto tempo. É se tiver numa crise de ansiedade muito, muito grande, né, o próprio ansiolítico que o médico já receitou não surtiu efeito, uma gota de lavanda sublingual. Pronto. Porque os óleos essenciais sempre menos é mais, né? E a gente tem que conseguir entender que usar óleo essencial é diferente de usar remédio alopático, que tem uma receita, uma quantidade X por dia e que a gente tem que ingerir, não precisa, tá bom? Muito legal isso que a Cris falou. Foi comprovado cientificamente o efeito da lavanda para pessoas que têm uma ansiedade crônica e pessoas que têm depressão. A lavanda fazendo um trabalho enriquecedor quando ela é ingerida. Mas, como a Cris falou, nestes momentos extremos, né? Nessa depressão muito profunda, nessa ansiedade, nessa crise, né? Mas sempre que eu falo de emoções, eu estou 100% com Cris. Emoções, nada melhor do que você... Porque, pensem, gente, as emoções, os nossos sentimentos é aqui. A gente está sentindo. A gente não pega, né? Então a gente sente. A gente sente alguma coisa ruim, alguma coisa a gente está sentindo ali. Quando você faz esse processo de pingar um óleo essencial na mão ou colocar no difusor, e aí só o fato de você pingar uma gota e você fazer esse processo de fechar o olho e respirar, você já está tendo um momento. Você já está dizendo alguma coisa diferente daquela crise que você está sentindo. Você já está dizendo alguma coisa para o seu cérebro, para as suas células, que tem alguma coisa ali que está entrando no seu organismo, que está mexendo com as suas células, que é diferente daquilo que você está sentindo. Então, para mim, essa parte inalatória, quando você faz esse movimento, né? E também pensem assim, nada é estático, tudo está em movimento. Então, quando você tem uma crise, quando você tem um sentimento, que você começa a agir, eu vou pegar um óleo essencial, eu vou pingar uma gota, eu vou inalar, e aí eu vou ter pensamentos positivos perante aquilo que eu estava tendo. O que você começa a fazer? Transmutar aquilo. Tá? Então, às vezes, no primeiro momento, você pode começar... Nossa, eu estou sentindo isso muito forte. Aí você faz. Aí você continua sentindo, mas é menos. E daqui a pouco você faz de novo
E vai ser menos. E daqui a pouco você faz de novo e vai ser menos, e vai ser menos, e vai ser menos. Tá? Então pensem em estar em movimento. Quando você faz esse processo, você está em movimento. Ok? Também perguntaram aqui sobre se o hortelã-pimenta pode ser ingerido. Sim, também pode ser ingerido. No Brasil, ele também pode ser ingerido, tá? Agora, depende para que você quer ingerir ele. Mas sim, pode ser ingerido aqui no Brasil, tá? Aí não dá para falar exatamente quantas gotas, porque foi uma pergunta muito superficial. Mas se quiser perguntar mais embaixo, a gente responde. E o Serenity, ele pode ser ingerido? Então, o Serenity não pode ser ingerido, tá? Ele é um óleo para você passar topicamente, ok? Pode passar na sola dos pés, pode usar aromaticamente no difusor ou na palma da mão, mas não pode ser ingerido, ok? Cris, quer falar alguma coisa? Não. Não morri e não é por causa dele, não. Na verdade, assim, eu nunca vi óleo essencial matar ninguém. Eu sempre falo isso. Mas, de novo, precisamos seguir alguns protocolos e tem óleos essenciais que não são bons para o nosso organismo. Isso é fato, tá? Não é porque são óleos essenciais e que nunca vi ninguém morrer, nunca vi ninguém passar muito mal, mas a gente também precisa ter muita responsabilidade em usar os óleos essenciais, tá? Beth ainda tá aí? Beth, eu não tô vendo a Beth mais aqui. Acho que a Beth é isso. Beth. Tá, vamos lá. Como usar o Serenity para depressão? Cris, quer responder? Posso responder. O Serenity, ele é ideal para ansiedade, né? Para uma mente muito, muito ativa, muito ligada, que não consegue desligar e não consegue relaxar, né? Existem depressivos que dormem demais e tem depressivos que não dormem nada. O Serenity entra na linha dos que não dormem nada, que não desligam. Então, o Serenity te ajuda a desligar. O Serenity não pode ser ingerido porque um dos óleos essenciais que o compõem não são... nosso organismo não processa adequadamente. Então, por isso não é nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum o Serenity é ingerido. Não é só porque é no Brasil, tá? Fique claro. Legal. Você pode usar... não adianta usar uma gota uma vez no primeiro dia antes de dormir, porque não vai fazer um efeito imediato, né? Se a pessoa tem muitas questões de não relaxar, usa 3 vezes por dia, inalando, colhe um período da manhã, um período da tarde, para guardar 5 minutos do tempo, pinga uma gotinha na palma da mão, faz aquelas 3 primeiras respirações profundas que a Thalita disse, e depois continua lá, sentindo o aroma do óleo essencial e respirando profundamente de 3 a 5 minutos, até chegar o momento que a pessoa vai perceber que ela não precisa mais usar tantas vezes. Só o uso aromático já é 100% eficaz, com certeza. E não tem melissa no Serenity, tá? É isso que eu ia falar. Na verdade, a composição, vocês podem ver no próprio frasco, tá bom? Das sinergias, ou vocês podem entrar no próprio... Olha lá, a Cris vai mostrar. Aqui, ó, olha lá, que legal. Composição do óleo essencial, quando ele é um blend, né? Quando é uma sinergia, fala todos o que está aqui que compõe ele. Bacana. E vocês também podem entrar no site da doTERRA, www.doterra.com.br, e lá vocês podem pegar o PDF de todos os óleos que nós temos no Brasil. Então, ele vai falar quais são os compostos químicos, como usar, como eles podem nos ajudar no dia a dia, a descrição do óleo essencial, se ele é um blend, se ele é um óleo individual. Então, lá no site vocês também têm essa informação. Ah, Thalita, eu quero uma informação de um óleo que eu não tenho, não dá para ver no frasquinho. Entrem lá no site e vocês podem baixar
o PDF de todos os óleos essenciais de todos os produtos da doTERRA. É incrível as informações que nós temos lá, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas vocês podem entrar lá e vocês podem pegar, que vocês vão identificar que as informações são muito enriquecedoras. Vamos lá. Eu posso usar sua foto dos óleos essenciais nas minhas postagens? Adorei, ficou linda. Ai, gente, pode. Sabe, eu vou até pedir desculpa, porque às vezes algumas pessoas me chamam e falam, eu tenho uma pessoa que eu tenho que mandar uma imagem e eu preciso tirar uma informação e às vezes eu não estou com um tempo hábil para fazer isso, mas pode usar sim. Eu sempre mando o PDF, eu sempre mando as fotos, podem usar, não tem problema nenhum. Não tenho esse apreço meu, não, que é só meu. Podem usar, a gente faz que é para usar mesmo. Até mesmo porque eu também peguei essas fotos do próprio site da doTERRA e aí eu fiz a minha montagem, né? Mas podem pegar e pode usar para postar sim. Ô, Thalita, e assim, e de dia? Porque eu tô vendo vocês falando da calma, à noite, mas tudo bem. Só que realmente a depressão, a pessoa está em baixa. E o que é bom para levantar o astral, digamos? É assim, a gente tem vários óleos, tá? Como a gente falou. Então, a gente tem óleos mais calmantes e óleos para revigorar, né? Como o alecrim, como o citrus bliss, como, deixa eu ver, o tangerina. Todos os óleos cítricos, eles são capazes de nos energizar, né? Então, eles auxiliam a gente a ficar mais feliz, a ter uma motivação. Então, a gente pode mesclar os óleos essenciais, porque o que acontece? É muito particular de cada pessoa quando tem uma depressão. Às vezes a pessoa não consegue dormir, às vezes ela dorme demais. Então, hoje a gente está aqui falando de uma forma mais genérica, porque não dá para a gente falar com cada um individualmente, né? Mas nós sim podemos utilizar óleos, dois tipos de óleos, sempre. Um para acalmar, né? Ou naquele momento que a gente estiver sentindo e tendo todas aquelas emoções, e óleos que deixam a gente mais feliz. Cris, quer falar uma coisa sobre esses dois momentos, né? Como tem pessoas que não conseguem dormir, tá? E aí, eu já ouvi vários casos assim, ó. Eu não consigo dormir, usei o lavanda e continuo não dormindo. E faz 10 anos que a pessoa não dorme, né? Quer dormir com uma gota de lavanda só. Aí usa uma vez só à noite, tipo, eu vou dormir agora. Agora são quase 11 horas da noite. Vou dormir. Aí eu pego lá o lavanda, pego uma gota no travesseiro e quero que o lavanda simplesmente me faça dormir como um milagre, né? E não vai fazer você dormir como um milagre. Porque, lembra que eu falei? É um processo. Então, se você tem uma insônia também muito forte, uma insônia crônica, você precisa começar a utilizar os óleos. Você precisa usar os óleos de manhã, de tarde, de noite, mais vezes. Em menos quantidade, em mais vezes, tá? Porque vai fazer com que o seu corpo comece a entender que ele precisa relaxar, que você precisa dormir. E aí vai acontecer o que aconteceu no caso do amigo da Cris. Ele vai começar a usar, vai ter um momento que ele vai falar assim, opa, peraí, que agora eu já tô dormindo demais. Não dá mais para usar esse óleo. Eu posso usar esse óleo quando eu for dormir. Ok? Legal, o corpo já entendeu. Lembra que eu falei para vocês? Os óleos essenciais, eles entram fazendo aquela limpeza mais profunda. Mas isso demora um tempo, né? Então, depois que ele faz essa limpeza, quase a gente não vai precisar mais usar, porque já fez a limpeza. Cris? Sobre os óleos essenciais do dia, né? O que vai trazer ânimo, o que vai trazer revigoramento. Se você não dorme bem, você não tem um dia bom, né? Vamos começar do acordar, né?
Eu durmo ótimo, durmo a noite inteira de babá. Ok, mas de dia eu tô desanimado, tô baixo astral, tô sem vigor. Aí temos todos os cítricos. Todos os cítricos têm essa capacidade, esse poder de nos dar revigoramento, né? De dar alto astral. Além do lemon, o tangerina, o lime, o wild orange, a toranja, que eu amo de paixão, é um dos cítricos que eu mais gosto. A gente tem o elevation e o citrus bliss, né? Que são blends específicos para isso. Muito importante. Então, entre todos esses, dá para você usar um por dia, por exemplo, né? Para não ficar no mesmo, ou para até se encontrar, se identificar, porque o óleo essencial funciona diferente com cada um de nós. Pode ser que o toranja, que para mim é maravilhoso, para você não te faça nenhuma diferença, entendeu? Não te traga o vigor que você precisa. E aí você pode, existem os cítricos que já estão liberados no Brasil, todos os cítricos são autorizados de consumo interno nos Estados Unidos. E os blends inalar. Os blends sempre por inalação já tem um efeito incrível nas emoções. O Evolution, ele pode ser... Ele é blend? Ele é um blend também. Então ele não pode ser ingerido. Não necessariamente que todos os blends não podem ser ingeridos, tá? Mas lembrem, como a Cris falou, não precisa ingerir todos os óleos. A gente simplesmente fazendo a inalação ou usando topicamente, eles já são capazes de chegar às nossas células, às nossas correntes sanguíneas, chegar no nosso sistema límbico. E isso é importante. Então, não necessariamente só vai fazer o efeito se a gente tomar. É porque a gente traz uma consciência, um ego, que a gente precisa tomar. Por quê? Fomos ensinados que precisamos tomar remédio para melhorar. Aí a gente começa a usar os óleos essenciais, mesmo inconscientemente, a gente acredita que para fazer para melhorar ou para auxiliar aquele processo, a gente também precisa tomar. Se a gente não tomar, não vai funcionar. Por quê? Porque aí vem o ego, vem uma consciência que quer entender tudo. Gente, mas se eu não tomar, não vai melhorar, né? Porque é a crença que você tem, ou porque foi aquilo que você foi colocado e projetado, né, de tantos remédios que você toma. Então, aí você acredita que você também tem que tomar o óleo essencial para fazer aquele efeito. E não é isso, né? Na verdade, é só a sua mente tentando encontrar algo aceitável para você poder melhorar e para você poder seguir. Mas, de novo, pode ingerir alguns óleos essenciais? Sim. É maravilhoso tomar lemon todos os dias, por exemplo. Né? A gente não está falando que não deve tomar, não. Mas a gente precisa também ter uma consciência diferente. A gente quer mudar. Então, vamos mudar os nossos pensamentos também. A gente não precisa tomar tudo. A gente não precisa usar tudo de uma vez. Né? Vai usando 2 óleos por dia que você se identificar, ou 1 óleo por dia. Já é o suficiente. E daqui a pouco você não vai mais querer aquele óleo, você vai usar um outro óleo. E tá tudo bem. Porque é aquele óleo que vai te fazer bem naquele momento. Né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Acho que o OnGuard. Tem alguma pergunta? Eu queria só dar um episódio aí no OnGuard, que eu vi que vocês não comentaram sobre ele. Por exemplo, dá para falar de todos os óleos, né? Se a gente pudesse falar, eu ficaria 24 horas falando, a Cris 48, tenho certeza absoluta. Mas a gente... Sugestão, gente. O OnGuard, assim, o lavanda, eu tô com um pouco de problema de pingar ele. Tudo bem, vou usar de outra forma. Mas o OnGuard, quando você pinga uma gota sublingual, gente, você fica com um hálito maravilhoso. Aquela história de você pegar um drops para chupar, para ficar com bom hálito, já era. Pinga uma gota de OnGuard, você vai ficar com um hálito maravilhoso. E se você não quiser usar o lavanda, América, não use o lavanda. Ok, tá tudo certo, usa outro, né? Não precisa usar. Cris, quer falar mais alguma coisa? Não? Não. Pessoal, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta?
para a gente encerrar o treinamento, porque hoje foi bem intenso, né? E aí, Rita, vamos... aqui é a Karen. Tudo bem? Hoje foi Karen, antidepressivo. Karen, fala, E- Karen. Não, é que eu ia falar para América que ela estava querendo um blend ou algum óleo que tivesse mirra. O Sim. Elevation tem, Sim, tá? Então eu até comprei ele, eu não senti o aroma ainda, mas eu comprei para mim. Estou bem ansiosa. vai chegar e você vai adorar. Ele é Tá. um óleo maravilhoso, maravilhoso, você vai ver. Tá. Obrigada. Imagina. Boa noite. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Porque senão a gente vai encerrar, porque hoje a gente extrapolou muito do nosso horário, mas, mas eu acredito que valeu muito a pena. Eu gosto sempre de falar sobre esses assuntos. Então, semana que vem, a gente vai continuar sobre esse assunto, porque eu acho que dá para falar muito, e a gente vai falar mais sobre os olhos na semana que vem. Então, a gente vai trazer o assunto depressão de novo, a gente vai trazer mais pessoas para essa nossa roda, falando sobre depressão e falando sobre os olhos, porque eu acho que é muito importante a gente abrir esse leque, falar para as pessoas como eles podem usar os óleos essenciais. A gente falou de alguns óleos, mas na próxima reunião a gente entra falando de outros óleos tão importantes e significativos quanto. E aí, vocês podem escolher, podem entrar nesse mundo das infinitas possibilidades também com os óleos essenciais, porque eles estão aqui para isso. Cris, quer se despedir? Quero só agradecer, gente. Obrigada por todas as perguntas, por todas as dúvidas de vocês, porque é a dúvida de vocês que faz a gente ter mais curiosidade de aprender mais para poder compartilhar, né? E é essa a nossa missão, compartilhar bem-estar, compartilhar soluções naturais. Terça-feira que vem, tragam seus convidados, seus amigos, seu vizinho, todo mundo, tá bom? Isso, muito importante! Tragam todos, porque esse assunto... Cris, que incrível que você falou. Tragam as pessoas para participar, porque chamem, convidem. Porque muitas vezes são pessoas que vão precisar ouvir. Ou simplesmente vão se conectar, ou vão se encontrar, ou vão se identificar, ou simplesmente são pessoas que precisam ouvir para passar para outras pessoas. Então, tragam as pessoas, façam as pessoas participarem, tragam um óleo essencial. Semana que vem a gente vai fazer uma técnica para a gente fazer uma limpeza de energia, uma limpeza do sentimento, e aí eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito incrível essa técnica que a gente vai fazer no final. E a gente vai falar de outros óleos também voltados para esse tema que nós estamos falando, que é um assunto que está em evidência, né? É um assunto que está em evidência. Então, vamos falar sobre ele na próxima terça-feira. Cris, já te convido desde já a participar comigo na terça-feira que vem também, para a gente falar sobre outros óleos essenciais. E aí a gente vai focar, vamos dar um breve relato de novo sobre o que é depressão, mas muito básico, tá? Porque a gente já falou um pouco hoje e a gente vai focar mais nos óleos essenciais que podem nos auxiliar à depressão, ok? Então, muito obrigado. Gratidão imensa por vocês estarem aqui, por nós estarmos conectados. E boa noite, e realmente façam isso que eu falei. Ao vocês dormirem hoje, simplesmente peguem um óleo essencial, inalem, respirem profundamente e imaginem que vocês vão ter um dia incrível. Não importa o que vocês estejam sentindo. Não importa o momento que vocês estão. Se vocês estão numa realização, se vocês estão chateados, se vocês estão tristes, se vocês estão passando por algum momento, nada acontece na nossa vida sem que tivesse que acontecer. E se vocês estão passando por isso, é porque por algum motivo vocês precisavam passar por isso. E vocês vão passar.
porque está aí a cura de vocês. Está aí a minha cura. E todos nós estamos aqui para isso. E se nós estamos conectados nesse momento, porque existe uma vibração enorme que está nos ligando. E todos nós deveríamos escutar isso. Então, uma boa noite. E amanhã, o dia de vocês vai ser incrível. Um beijo no coração de vocês. Gratidão. Muito obrigado.